Olá, é um prazer de estar aqui nesse podcast hoje. E eu sempre que eu falo sobre esse assunto, eu falo que ele é a base da minha fé, do Deus do impossível. Vocês vão saber por quê daqui a pouco. É, a história de hoje é imperdível. Então, já pega o dedinho, curte, compartilha e manda para todo mundo, chama as amigas. Quem não viu ainda precisa ver a história de hoje. A gente conta com a sua ajuda para evangelizar através desse canal, hein? Nós estamos aqui com a Carol, que é do grupo fundador também, né, Carol? Anda sumida, mas é do grupo fundador. É daquelas filhas que a gente está esperando para É, arrancar pelos vai cabelos e trazer de trazer de volta. volta. Verdade. Se apresenta, quem é a Carol? Então, meu nome é Caroline, eu sou mãe da Luana, do Matheus, esposa do Marcelo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé muito grande, né, através da provação que eu tive que passar, né, com a situação do meu filho. E eu tento viver muito hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e com muita alegria, leveza, espiritualidade, porque Deus tudo pode e eu vou provar, né, tia, através Vai da nossa provar fala, isso, né. o papo aqui vai mostrar É, que Deus pode tudo, não é verdade, isso. filha? Para você, o que é uma mãe que ora? Olha, eu tenho, assim, eu brinco que eu falo que eu tenho muito orgulho de bater no peito, assim, falar que eu sou uma mãe que ora. Especialmente que, né, a gente estava lá mais ou menos uns 13 anos atrás, quando eu estava grávida do meu filho Matheus, né, que hoje tem 13 anos, vai fazer 13 anos. Bem no início da formação do grupo, aquela menina de acho que eu tinha 30 anos na época, Cheia de né, cheia ilusão. de ilusão. Eu já tinha a Luana, né, que tinha 1 aninho, e a Luana, assim, nossa filha primogênita, um tesouro na nossa vida, nasceu de parto normal, perfeitinha, que eu brincava, falava: "Gente, essa menina não vai pegar nem uma gripe". Então, assim, é a coisa mais doce, meiga e, assim, eu curtindo a maternidade, né, mil maravilhas. Eis que, com 3 meses de gravidez, eu tenho o diagnóstico que o Matheus, simplesmente os 2 rins dele não funcionavam dentro do meu ventre, e o médico falou: "Olha, se você não fizer nada, o aborto vai ser automático, mas a gente pode tentar colocar líquido amniótico, porque à medida que o rim dele não funcionava, o líquido que fica, né, na barriga, ia secando, então o médico colocava, aí eu ficava 48 horas deitada, e aí para Matheus poder, Desenvolver. sobreviver, né, sobreviver". E aí eu fiz isso 4 vezes, eu fiz uma cirurgia com ele dentro do meu útero também, para ver se ajudava alguma coisa na bexiga do rim, e aí infelizmente não conseguiu, mas assim, com 6 meses, com muita luta, o médico falou: "Ó, já coloquei 4 vezes líquido amniótico na sua barriga para ele ir sobrevivendo, agora você tem que vir para São Paulo que ele vai precisar nascer agora de 6 meses". E aí começou a luta, né, assim que Matheus nasceu, ele já começou a fazer hemodiálise, e aquela situação morre, não morre, morre, não morre, e eu fiquei 1 ano dentro do hospital com ele, né, dentro da UTI, e passando por muitas situações difíceis, muitas situações mesmo, mas ali foi minha experiência fantástica com Deus, assim, ali que foi movendo minha fé, e o grupo me ajudou muito, por isso que eu falo que eu tenho muito orgulho, sinto muito orgulho, gratidão por participar desse grupo. Na época não existia Instagram, só o WhatsApp, então era um apoio, porque além de ter a minha força com Deus, vocês representavam Deus em mim. Então muitas vezes eu solitária lá dentro da UTI e "vai morrer", eu botava mensagem no grupo, Era assim mesmo. imediatamente o grupo parava tudo e rezava por Mateus, parava tudo e rezava por Não, e durante Mateus. muito tempo o Muito, propósito esse do ano grupo era inteiro Mateus. mesmo aí depois que ele saiu, né, da UTI, aí eis a questão, né, ele ficou na fila do transplante, e aí, em oração, tia Ângela sentiu no coração, fez uma revelação que ia vir um rim de criança para ele,
E aí, eu, pela minha fé, eu fui ousada, né? Ligavam falando, ele tá quase morrendo, mas chegou um rim aí. Eu falei, é de criança. Não, é de adulto. Eu falei, então não quero não. Porque tinha onde ela falava que ia vir de criança. Eu falei, gente, eu tô muito abusada na minha fé, né? E assim, e eis que com 2 meses de espera, chegou um rim de criança para Matheus. E aí ele fez o transplante, né? E E aí a começou gente outra. achando que o transplante ia ser a salvação da vida dele. No momento do transplante, ele saiu, durou 6 horas a cirurgia. Ele teve 41 de febre, começou a ter rejeição. Aquele rim não foi pegando nele. E aí eu lembro que eu brinquei e falei assim: sai todo mundo aqui da sala, dos médicos. Aí eu ajoelhei, aí eu falei: papai do céu, vamos ter um papo reto agora. Papo reto. A gente ficou 1 ano ali, eu dentro da UTI. Tia Ângela falou que o senhor falou que ia vir um rim de criança. Chega um rimzinho de criança, como é que não tá funcionando? E aí eu assim, sabe, naquela situação toda, eu falei: olha, é minha fé de novo, é joelho no chão. E aí ele foi aos pouquinhos, ele continuou mais 2 meses, né, na UTI, e aos pouquinhos foi se recuperando e ficou com a função renal muito boa. E esse rim durou 10 anos, né? E agora, porque a gente sabe que o rim não é eterno, eu sabia disso, né? A gente voltou a morar em Vitória, né? A gente ficou, na verdade, 1 ano na UTI, moramos em São Paulo 2 anos, voltamos para cá, vida normal aqui. E aí, a gente teve que, o ano passado, voltar para São Paulo para ele começar a voltar a fazer hemodiálise. Então, hoje ele faz hemodiálise todos os dias e ele está na fila de um segundo rim. Mas aqui, né, Mas Carol? aqui em Vitória. E hoje, quem olha nem acredita, né? Que ele faz Verdade. hemodiálise todos os dias, que eu tenho uma vida muito boa, no sentido de consigo trabalhar, né? E cuidar dele, dos meus filhos, tenho uma vida social. As pessoas nem acreditam, mas assim, diariamente ele faz hemodiálise, ele vai todo feliz para hemodiálise, Uhum. ele faz hemodiálise dele rindo e volta para casa. E ele tem um longo do dia para fazer todas as atividades e estar com a família. E a gente aguarda um novo milagre na vida dele, que é esse segundo transplante, que não é tão simples quanto o primeiro, eu tenho consciência disso, mas no tempo de Deus vai vir. Eu aprendi a esperar o tempo de Deus. Eu acho que essa é bonito. Eu estou te falando, Carol, todas as vezes que eu estou rezando para alguém, que a pessoa, por um motivo, duvida, eu falo assim: se Deus trouxe um rei infantil, na hora, lembra que era a última Era vida ou morte, esperança, era vida, era por que esperança. que ele não pode fazer nessa outra situação, né? E para mim, o Mateus tem um valor de missão. Ele é a minha referência na hora que eu não tenho fé. Mas eu me lembrei de uma cena com a Ana Paula. Você se Eu lembra, sabia, eu Ana ia falar Paula? disso. Eu aqui em Vitória, quem foi que me ligou de São Não Paulo? importa, alguém eu sei, Alguém me eu sei quem ligou é, alguém te tô e ligou. falou assim: lembrada, Ana assim. Paula, olha só, Matheus vai morrer, tá? É isso aí, agora já tá certo, os médicos já. Isso depois do transplante. Aham, foi. Tá certo, ele tá muito mal, Carol já foi avisada, já tá aqui desesperada, não sei o quê. Então eu queria E que a Carol não acredita, não quer aceitar. não quer aceitar, então ela tá meio iludida. Eu falei, misericórdia. Ela falou, não, então eu queria que você avisasse lá no grupo hoje, que é o dia da reunião, pra avisar todo mundo, porque tá todo mundo rezando fervorosamente, dona Nanã. Fui eu, lá na frente. Gente, porque naquela época era grupo Pô, amigas. amigas, era entre nós Né? ainda. Gente, olha só, eu queria avisar, acabei de receber uma ligação de São Paulo dizendo que o Matheus tá muito mal, ele não vai passar de hoje ou de amanhã. Carol tá desesperada, a gente precisa rezar, mas que é pra gente já rezar por Carol, porque Matheus já... Minha filha, Ângela me olhou lá do fundo da sala. Eu estava arrumando o fundo da sala. Ângela falou, como é que é? Aí eu falei, acabei de receber. Ela falou, Ângela, nada, eu não quero saber desse assunto aqui. Olha, Aqui, tá vendo? a gente acredita que Matheus é Lázaro. É Lázaro, vai sair. Matheus é Lázaro. Matheus vai levantar e vai viver. Coisa Eu, gente, o linda, que eu falei é. de errado? Só dei o recado. Não, e você sabe que isso é importante, porque isso é um aprendizado para a vida, porque nós estamos todos aprendendo. Não, e todo Eu mundo meio pulei lá de desesperada. trás e vim para frente, lembra? Eu falei, de jeito nenhum. Aham. Não vamos entregar os pontos, Não né? vamos. Então, assim, e aí, Carol, é uma coisa que você fazia dentro da UTI.
O veredito do médico não é o veredito de Deus. Com certeza. E a gente precisa de trazer isso para a nossa vida, para várias situações. Nós estamos falando de uma saúde, mas às vezes você vê, por exemplo, uma pessoa mexendo com droga Uhum. e alguém fala: esse menino não vai dar em nada. Isso. Quer dizer, você dá um veredito para o Uhum. outro que ainda não acabou, só acaba quando acabou. Então, só acaba quando Deus resolver. É isso aí. Então, assim, foram situações que me ensinaram para a vida, porque essa fase do Mateus foi para ele? Claro que foi. Eu estava até trazendo num outro podcast, não sei se eu comentei com você, no dia que você testemunhou no lançamento do livro, Uhum. que eu saí, uma mulher me sacudiu, mas ela me sacudia e falava assim: por que que salvou o filho dela e não salvou o meu? Hum. Eu olhei para a cara dela, eu não tinha a mínima resposta, É. mas hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Porque toda cura, e a gente vai ver isso na Bíblia, ela não tem um valor só individual, Sim, ela tem um valor coletivo. sim. E qual era o valor coletivo do Mateus? Para todos nós que somos do grupo fundador, o Mateus Uhum. foi o nosso Restava a primeiro fé. É, milagre. sim. Foi ele que Restava a dizia fé. para a gente que Deus pode tudo. Então, a cura dele é para ele, é para você? Claro que é, mas também tem uma finalidade coletiva. E isso a gente tem que entender. A gente E entende hoje. Carol estava falando da Luana, né, eu me lembro que eu sempre rezei muito pela Luana, Uhum. porque a Luana é da mesma idade da minha Luana, então elas eram da mesma época. Ela é de que mês? Julho. A sua Junho, a minha é maio. maio, Então elas É. tinham nascido muito perto, tinham o mesmo nome e eu só Sim. pensava na Luana. Eu falava: "Gente, essa menina pequenininha aqui em Vitória, Luana tinha sozinha". quantos anos na 1 ano época? e 10 meses. Muito pequena, e eu novinha, e eu só pensava Não nela. lembrava que era tão bem pequena, pequena. não. E eu carreguei ela comigo para morar em São Paulo, né, É, e mas mesmo ela assim, mesmo né. assim, acabava que eu E ficava muito e tempo na Carol tinha UTI. um apoio muito grande da família Sim. dela toda, mas assim, eu só pensava na Luana, eu falava: "Gente, essa menina sozinha, essa menina sem a mãe, essa menina a hora que tá com a mãe e com o pai, tá todo mundo ainda, né, voltado para essa situação do Mateus", eu rezava muito por É. ela. E você vê que ela tem um amor tão grande pelo irmão dela, ela não tem revolta de nada, ela é madura, ela é uma menina muito, assim, diferenciada, porque ela vê uma criança especial, ela olha com outros olhos. Uhum. Ela é generosa, ela até eu brigo até com ela, às vezes ela vê um mendigo na rua, ela: "Mãe, para tudo, dá tudo pra ele, dá tudo". Então ela é tão bondosa, é tão generosa, ela gosta de ser amiga de todo mundo, ela é um tesouro, e eu acho que ela é muito especial e ela amadureceu muito cedo, né. Sim. E aí eu Ela acho que isso faz amadureceu na dor, na né? dor. E eu acho que isso faz ela ser essa criança adolescente hoje, né, vai fazer 15 anos, muito diferenciada e muito especial. Todo mundo que está ao redor dela é apaixonado por ela, assim como nós, né. É. Carol, eu vou fazer a pergunta, mas que eu sei a resposta, mas eu acho que é importante as pessoas saberem. Normalmente, quando você tem uma criança especial em casa, um dos Uhum. problemas é o segundo filho, que você já Sim. respondeu, da Luana. Mas marido, muitos maridos vão embora, não dão conta do dia a dia. Mas a gente sabe como é que é o Marcelo. Mas conta, porque eu acho que é importante. Nossa senhora, eu assim, Marcelo, depois do Mateus, foi um divisor de águas que eu digo assim, que eu conheci um outro Marcelo, né, porque enquanto tá tudo bem, maravilhoso. E mas no momento da dor, né. Então assim, eu pude admirá-lo muito mais como marido, como pai. Ele é fantástico. Ele dá um duro no trabalho, danado. Às vezes eu falei: "Marcelo, você tem 4 empregos", mas ele tinha aquele todos os dias, aquele momento especial que ele pega o Mateus, ele faz isso até hoje. Ele pega o Mateus, ele desce com o Mateus para passear com o Mateus, Eu para andar vejo, de moto, para andar de parquinho, para andar na mar da praia. Ele fala que ele é o pai eu aventureiro, vejo. então a gente combina assim, eu sou a mãe que faz dos cuidados, né, então, às vezes, quem tá na rua fala: "Nossa, essa mãe não aparece muito, assim, no divertimento, né, Uhum. do dia a dia com a criança". Porque eu sou a mãe do cuidado, que eu tenho Mateus tem 5 terapeutas, eu tenho um grupo com 5 médicos, enfim. Eu tenho home care na minha casa, né, que tem 24 horas de enfermagem, então são mais 4 enfermeiras. É um Big Brother minha casa, né, mais ou menos. Mas o Marcelo é aquela coisa, assim, alucinada, né, e no momento da dor,
O Marcelo também foi muito testado na fé, né? Ele era não tão, tinha uma fé tão grande e ele aprendeu na dor a ter fé. Então, toda vez que Mateus tava ruim, liga ele pra tia Ângela, liga pra Ironi, liga pro padre não sei o quê, pede pro padre vir aqui rezar, vamos rezar. Então, ele aprendeu também muito, sabe? É um parceirão. E eu vejo muito assim, né? Especialmente nesse ano de UTI, agora o ano passado eu acabei morando 8 meses em São Paulo. Eu vi a grande maioria das mães sozinhas. Realmente, os pais, no momento da Do aperto. dificuldade, do aperto, né? Que eram crianças que estavam fazendo hemodiálise, as mães sozinhas. E aí chegou no final do ano e lá misturava muito crianças do hospital, que era do convênio, e crianças do SUS. Então, era uma do lado da outra. Então, tinha mães muito simples, né? Que estavam com muita dificuldade, ficavam em alojamento. E eu juntei com uma outra mãezinha lá, eu falei assim, olha só, no final do ano eu não vou dar presente para as crianças de Natal, eu vou dar presente para essas mães. Então, eu escolhi as mães mais, assim, humildes e mais lutadoras, sozinhas, e falei, ó, uma hora de massagem, comprei brinde. Aí elas olhavam, mas elas choravam. Você tá pensando em mim? Eu não acredito. Eu falei, sim, eu tô fazendo porque você merece. Você é uma mãe guerreira. Além de ter a situação do seu filho, você não tem um marido para estar do seu lado. Então, assim, elas ficaram muito felizes, muito comovidas. Então, eu tento, assim, na minha vida, né, com essa situação de Mateus, tentar passar um pouquinho da minha experiência para alegrar, para tocar no coração das pessoas, É porque quem entendeu? te olha só de fora, né, Carol, ninguém sabe a luta que Não, é. e nem quando o Matheus estava internado e quando ele, né, depois que ela chegou em Vitória, você nunca vê Carol, tipo, reclamando ou chorando ou Sim. murmurando, não vê. Você vê Carol sempre E às vezes muitas pessoas chegam para mim e falam: "Como você consegue ser assim? Porque eu reclamo disso e disso, disso". Aí até chega para mim e fala: "Eu tenho até vergonha de reclamar das minhas coisas quando eu vejo você com essa alegria, passando toda essa situação com seu filho, porque não acabou, né, ainda tem muita luta ainda, Isso é e importante. você tem essa disposição, essa alegria, tem essa palavra para dar, é brincalhona". E então eu tenho até vergonha e isso me faz refletir. Então, assim, eu tento passar isso para as pessoas, para converter as pessoas que estão até do meu lado, seja numa academia, no trabalho, onde quer que seja. E uma coisa, assim, que eu faço muito, tia, eu ando muito com essa pulseirinha aqui, A minha eu sensação, encomendo umas 20, aí eu fico assim. Aí eu nada para coloco e no falo braço. assim: Deus vai tocar no meu coração, que alguém vai chegar do meu lado reclamando, pedindo, e aí eu não falo nada, eu falei assim: ó, toma, presente de Jesus para você. Gente, a pessoa chora, a pessoa me abraça, a pessoa fica tão comovida. Às vezes ela não precisava nem de uma palavra minha, eu só falo assim: ó, Deus está aqui com você, ó. Pega essa pulseira, ó. Vai na sua fé que você vai conseguir. Então, assim, dessa forma eu tento converter, né, as pessoas e mostrar o poder de Deus também, né? e Que Marcelo eu posso testemunhar também, porque além de ver ele na mar da praia sempre com o Matheus, de manhã, de O tarde, de pessoal do noite. prédio todo fala isso. Marcelo é advogado lá da empresa, né, então acho que no último ano a gente tem ficado mais próximo, porque a gente está fazendo um trabalho juntos, e várias vezes eu já vi ou meu irmão ou meu marido falando: "Marcelo, vamos marcar um tênis, Marcelo, aparece lá em casa, em Guarapari, não sei o quê", e ele fala: "Ah, não posso, porque vou levar Matheus pra hemodiálise, então tem que estar aqui todo dia, tem que estar em Vitória todo dia e tal", mas nunca assim, lamentando nem Como reclamando, cargo. como uma coisa pesada, né, ele só fala assim: "Não, não dá, tipo, tenho trabalho, entendeu, é, tenho sim. um compromisso". E ele sempre fala com o maior carinho, assim, a maior naturalidade: "Não, não dá pra eu ir pra Guarapari, porque Matheus tem que levar Matheus na hemodiálise e tal". Então você vê que é um pai que, né Presente. é. Não, e às vezes, vamos supor, nesse carnaval mesmo, a gente brincou e falou assim: olha, a gente vai ficar em Guarapari, mas a gente vai curtir o carnaval, banda, né, no prédio lá da Jeane, Uhum. das meninas. Mas 7 horas da manhã a gente vai no nosso compromisso. Sai de Guarapari, leva Matheus e volta, e curte o carnaval de novo, e leva E Matheus no volta. outro dia e volta. É. Então a Como gente não deixa de viver também, né? Para poder estar firme, alegre, bem, para os dois, né? Para Luana e para Matheus é também, e para gente, como verdade. casal. Ô, Carol, a gente pede aqui, né, Ana, para uma palavra
Uma palavra que tenha... Aham. Ver com você, É. né? Pois é, né? Eu pensei nessa palavra e depois eu fui ver onde estava escrito e óbvio que tinha que estar no nome do Mateus, né? Mateus, Do né? próprio Mateus. Mateus 8, né? Que é aquela passagem, né, antes da comunhão, que fala: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Para mim, essa palavra é muito marcante porque demonstra humildade, demonstra fé em Deus, porque quando o servo de Deus falou, né, o centurião falou isso para Deus, pedindo para curar um O paralítico, o servo servo dele, dele. aí Jesus pega e fala: Nunca vi uma pessoa de tamanha fé. É. Pode voltar lá que Que- seu servo já está curado. Então, Jesus não precisou nem estar presente, né, no momento, botando a mão, intercedendo. Só pela fé ele curou. E ele mesmo ficou pasmo. Então, eu penso, eu amo essa passagem, porque muitas vezes é sentir Deus dentro da gente e pedir mesmo, né, para estar curando, para estar junto com a gente. Então, assim, é a passagem maior de demonstração de fé para mim, que está na Bíblia. E na realidade, né, eu gosto dessa palavra, porque se você parar para pensar, tem 2 personagens aqui nessa passagem que chama atenção, porque o centurião era pagão, Uhum. né? Então, a fama de Jesus devia estar tão no coração dele, para ele ir atrás, porque normalmente ele iria atrás dos deuses romanos. Sim. Segundo, que naquela época, um senhor interceder pelo servo não era normal também, Uhum. né? E terceiro, ele se deu o trabalho de ir atrás de Jesus para no meio do caminho falar: não, não precisa nem chegar. Uhum. Né? Então, assim, parece incoerente, mas a resposta de Jesus é clara: vou curá-lo. E é essa certeza que nós temos que ter no coração. Não, e quando a gente... Vou curá-lo. E quando a gente lê a palavra, você fala assim: esse centurião realmente, né? Não sei o quê. Mas tem alguma vez que na missa, quando vocês respondem isso, vocês falam assim: não, até que eu tô digna agora. Eu melhorei bem. Nenhuma. Você que não viu, mas eu melhorei. Senhor. Não, mas de você se achar digna, não tem Não. nenhuma. Todas as vezes que eu falo isso aqui, eu falo: é realmente. E sabe o que eu acho É só pela interessante? misericórdia. Às vezes, na missa também, a gente fala tão automático essa, Sim. né? Como se fosse uma. sim. Sem sim. raciocinar. Mas como eu sou tão apaixonada por essa passagem, eu fecho o meu olho e falo: É, eu Jesus, também eu falo, não sou de olho digna que fechado. entreis em minha morada, na minha casa. Eu sou indigna de ter o Senhor comigo. Mas diz só uma palavrinha que cura. É E E a, cura. e a palavra dele é uma só: vou curá-lo. Vou curar. Exatamente. Simples assim. Então, assim, é bonito quando você olha, né? Então, essa palavra a gente vai trazer no coração sempre. Vou lembrar dela para o Mateus. Amém, amém. A E gente vamos já... rezar para ele para a segunda fase do joguinho. Exatamente. Que agora nós estamos na segunda fase do Exatamente. joguinho. A gente já contou a fofoca que era eu, né? A palhaça da situação. Agora, Carol, tem alguma fofoca para contar? Não, então, não é fofoca, né? Eu lembrei da. Aqui, fofoca para nós aqui é uma coisa alegre. Ah, sim. Entendeu? Alguma lembrança que você tem tipo sua, da isso que a gente Luana? Então, eu pensei assim da Luana, né? Quando a Luana nasceu, ela nasceu de parto normal, né? Foi de manhã. E aí chegou fim da noite, assim, tipo umas 8 horas da noite. Eu tinha acabado de parir ela, mas eu tava deitada. E a primeira filha, você fica toda hora olhando. Ai, tá respirando? Tá tudo bem? E ela tava de ladinho. E de repente, eu acho que ela bronca aspirou, ela mamava no meu peito. Saiu leite no nariz e na boca. E ela começou a engasgar. Olha, que eu digo assim, que eu acabei virando uma mãe leoa sem saber que eu era. Na mesma hora, eu levantei, fiquei em pé em cima da cama, peguei a Luana, botei ela de lado e ela, né, acabou vomitando e tudo. E eu, pelo amor de Deus, minha filha, não sei o que. Aí chegou o enfermeiro, me tomou ela e levou ela pra UTI. Talvez pra fazer uma lavagem e tudo. E eu tô assim, né, eu tava de camisola, falei, gente, já tem 1 hora, 2 horas, cadê minha filha? Como é que essa menina não volta e ninguém me dá notícia? Eu não satisfeita, fui sair da minha cama, fui andando de camisola, De parto de normal. parto normal, até UTI e bati lá. Quem é? Eu falei, não, é a mãe da Luana. Como assim?
quando você tá andando, tinha que ter um enfermeiro, tinha que estar com uma cadeira. Como é que você conseguiu andar? Falei, vim de camisola mesmo, no meio do hospital. Eu só saio daqui com minha filha no colo. E aí acabou que eles me entregaram ela, né? E aí me botaram na maca e tudo. Então, assim, eu quis demonstrar o que uma mãe leoa não faz por um filho, Você né? já estava em treinamento, Eu já estava em né? treinamento, A gente já começa a ficar doida exatamente, mesmo, né? exatamente. Não, mas você vê como que Deus vai preparando nas pequenas coisas, né? Para você chegar a ser a mãe do Mateus, você teve que primeiro ser a mãe da Luana, Exatamente, não é exatamente. verdade? E aí, Carol, a gente sabe que no mundo, né? A gente vive num mundo. E esse mundo, muitas vezes, acha a gente meio esdrúxula, meio Meio estranha, doida, meio meio doida. doida, Não, eu falo né? com a Ângela que às vezes eu falo, gente, será que sou eu que tô doida? Ou será que tá todo mundo doido e eu que sou a normal, entendeu? Mas como eu acho que tá todo mundo doido, eu falo, doida deve ser eu. É. Você tem esse Não, sentimento? então, Que a olha, gente se junta, as doidinhas. então, eu passo ainda, né? Mas especialmente nessa época difícil de Mateus, dentro da UTI, que os médicos me achavam uma Nossa, doida, né? Porque o que que acontecia? Eu aprendi tanto a saber que palavras têm poder e a confiar, né? E ter muita fé em Deus. Então, às vezes, a médica, olha aqui, sentava assim. Ó, Mateus tá com rejeição no rim, não sei se esse rim vai continuar. Pode parar! Vamos falar. Eu chegava, tampava o ouvido de Renuncia. Mateus. Aí eu falei, suas palavras estão repreendidas em nome de Jesus. A médica, o quê? Falei, suas palavras estão repreendidas. Porque, tem aquele lá de cima que dá o veredito final. Mateus, tampa o ouvidinho. Você não tá ouvindo o que ela tá falando, não. Você tem a testar de doida. Nós somos chamadas de doida. Carol, conta a verdade. Os médicos deram a testar. Mas, assim... E depois acontecia de Mateus ficar bem, tinha rejeição, tratava a rejeição e eles olhavam para mim e falavam assim, você tem muita fé, parabéns, Mateus é um menino muito especial aos olhos de Deus, porque é impressionante esse vai e volta. Teve uma vez que Mateus teve 3 paradas cardíacas, né, Eu dentro lembro do disso. avião, inclusive, né, comigo, dentro do avião, vendo tudo no avião UTI, que aí, assim, meio que estavam querendo dar uma morte cerebral para ele. Estavam Nossa quase falando Senhora. esse diagnóstico. E aí chegou um médico super carrancudo, olhou para ele, depois de eu já ter passado tudo, né? Do transplante, ter ficado 1 ano na UTI. Então eu já estava meio carimbada, né? Com UTI. Aí ele bateu no ombro. De hoje não passa. De hoje você não conhece o poder de Deus. Calma. Óbvio, né, que eu estava muito preocupada, sofrida, mas eu fazia questão de repreender. Chegou no outro dia, a médica, quando eu vi, ela olhou Mateus e falou assim, você tem fé? Olhou para mim. Eu falei, oxe. Ela nem me conhecia, né, era uma neuro. Falei, nossa, vou te contar a história de Mateus. Ela, confia em Deus, vai dar tudo certo. Aí eu vi uma Nossa Senhora no pescoço dela. Então. E deu tudo certo, entendeu? E Mateus, depois que passou por isso tudo, ficou normal e E ninguém nem aí, acreditou. Então, assim, é nesses pequenos momentos, né? Nesses pequenos atos que a gente. mas a gente tem médico que está escutando a gente. É. Cuidado, né, a gente, para os que são médicos, de darem vereditos antes de Deus. Porque a última palavra é sempre dele. E a gente está perdendo essa noção. Sim. O ser humano está tomando o lugar de Deus. E nós, como os cristãos, nós somos a favor da vida. Enquanto respira, nós apostamos que Deus pode Não, mudar. e os médicos precisam ter essa consciência, porque a gente já está num momento difícil. Eu me lembro quando o papai foi, assim, no último momento dele, antes dele ir para a UTI já entubado, a médica me pegou, ela me sacudia pelo braço, ela falava assim, você tem que aceitar que o seu pai vai morrer. E eu, Muito assim, sério. naquele momento eu vi meu pai sendo entubado, uma cena horrorosa, e a médica me sacudindo, aí eu sentei, assim, no chão, e comecei a chorar, 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 e veio uma outra médica, que aí era a médica que tinha recebido papai na UTI, sentou do meu lado e falou, Ana Paula, calma, você acredita em Deus? Aí eu falei, acredito. Ela falou, então reza, porque Deus pode fazer Olha, pelo coisa seu pai linda. coisa que a gente não pode. É isso aí. Gente, tipo assim, por mais que a outra não acreditasse ou fosse,
sei lá, né, tivesse vendo a gravidade da situação, ela nunca poderia ter feito isso que ela fez, porque é a minha história, não é, né? Sim. Ela viu 20 durante o dia, mas aquela ali é a Aquele era o minha. meu pai. Era o meu pai, que só tinha um, Não dá. entendeu? Então, assim, é uma Acaba que questão de deixa muitas marcas, né, sensibilidade, se essa questão sim. de não ter essa sensibilidade, né. Então eu também, assim, eu detestava medicina, né, então eu aprendi a virar uma nefrologista aí nesse 1 ano, e eu sou hoje apaixonada pela medicina, apaixonada pelos médicos que cuidam do meu filho, e eu acho que tem que ter muito cuidado na hora de falar, porque pode deixar marcas tão boas como marcas Sim. ruins também, se você não está preparado, né. Então, assim, depois de tanta porrada que eu tomei, né, vamos dizer assim, esse médico falando isso pra mim, eu repreendi, tirei de letra, mas eu lembro que quando o Mateus nasceu, no primeiro dia foi uma médica visitar, ela só olhou pra mim ele e falou assim: "Nossa, a criança fazendo hemodiálise, esperando um rim, com infecção tal, 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 entubada", olhou: "Você tá preparada pra sofrer o resto da sua vida?". Nossa, Então isso me deixou marcado, né, como que Sim. ela veio falar e eu lembro que eu falei: "Tô", mas eu não estava, eu: "Tô, é. tô", mas Sei assim, lá se eu tô, né? sei lá se eu tô, eu só falei: "Tô", porque eu não queria também, esmorecer. E, meu Deus, né, então assim, eu só acho que tem que tomar muito cuidado, porque isso pode deixar Muito. marcas Desde o boas e ultrassom, ruins. né? Desde o ultrassom. Exatamente, exatamente. E aí, vamos para oração? Vamos. Ah, não, tem uma pergunta, né? Ah, é Carol, pode fazer uma Ah, fazer uma pergunta. pergunta. Sua Eu chance. fiquei pensando, eu falei assim: "Gente, olha só", eu fiquei pensando: "O que que eu vou perguntar para elas, né?". Eh, Nesse meio, né, que vocês vivem conhecendo muitas pessoas e tal, como que vocês fazem para não pecar Hum. quando você tem aquelas pessoas, assim, que incomodam, que causam intriga, que A gente arrumam peca. confusão? Aí eu fico pensando assim, A gente como peca. vocês fazem para não pecar num momento, assim, de difícil, entendeu? Lidando com pessoas complicadas ou situação complicada. Primeiro é a resposta da Ana, a É. gente peca. Agora, Carol, Deus tem me dado uma graça de aceitar o outro. Não foi fácil, porque estar aonde a gente está no movimento, as pessoas têm uma expectativa muito grande com a gente. E a gente é humana, Querem que vocês sejam doente, perfeitas, né, sem não é falhas isso? nenhuma, O que não é perfeitas. verdade, porque a gente tem um monte de dificuldade, né? Mas eu tenho pedido a Deus um coração misericordioso, que eu olhe para o outro, não com o meu olhar, mas com o olhar de Deus. Eu te digo que isso tem facilitado a minha vida, porque senão eu teria que estar no confessionário de 5 em 5 minutos. Eu não sou uma pessoa muito paciente, né? E eu acho que a paciência é Virtude. uma virtude que a gente tem que pedir. E Deus tem me mandado cada pessoa para eu aprender a ser paciente, que aceitar capricho. A escolha de Só primeira. só que ao mesmo tempo ele tem me dado a graça de aprender a não ficar com o lixo das pessoas, entendeu? Então, depois de uma caminhada, assim, né, já grande em relação a isso, eu hoje tenho mais facilidade de acontece uma coisa comigo, alguém faz alguma coisa comigo, ou fala de um jeito comigo, alguma coisa desse tipo, eu consigo saber que aquilo ali não sou eu que estou provocando aquilo, que aquilo ali é da pessoa. Então Sim, eu não fico com aquilo para mim. sim, Eu sim. deixo, É o lixo é o dela, lixo né? dela, Uhum. eu aprendi Se blinda, a né? reconhecer isso, porque eu acho que é o mais difícil, é você não reagir, né, e não guardar, entendeu. Então eu Uhum. deixo passar, Isso assim, aí, isso enquanto aí. eu espero a paciência, eu tenho É, conseguido fazer mas isso. lembrando, né, Ana, que é um exercício É, de minuto a minuto, porque quando você percebe, você já pecou, Uhum. sim. né. E a gente uma outra coisa que eu tenho visto, muitas pessoas têm muita expectativa. E aí, tem dia que você não está bem, Claro. você entendeu? Tem dia que você está com vontade de matar o outro, e aí o outro te faz uma pergunta idiota, aí você respira. É. Não, e no movimento, né, assim, especificamente, é uma coisa que a gente não tem
intervalo, vamos dizer assim, é uma coisa 24 horas. 24 horas. Então, tem horas que você tá precisando de um tempo para fazer Sim. alguma outra coisa, está precisando de um tempo para dar atenção a alguma outra coisa. E hoje em dia tá tudo muito Muita frenético, demanda, tudo né? muito Muita rápido. Então, as demanda. pessoas, É. o WhatsApp, as pessoas querem te perguntar naquela hora e que você responda na mesma hora, que você resolva na mesma hora. Sim, E a sim. gente faz isso, só que tem horas que a gente nem consegue, Sim, entendeu? entendi. Então, hoje, por exemplo, que a gente tá aqui gravando podcast, o celular tá Tá bombando. bombando. Mas não tem como. Você vai parar aqui, a gente tá com atenção em você. Você vai parar aqui e olhar a Sim, mensagem? claro. Eu vivi uma situação agora, assim, de muito sofrimento, e eu tive que enfrentar os 4 dias de encontro do Espírito Santo, né, o encontro das coordenadoras, encontro estadual, retiro no dia seguinte, festa lá em casa. Eu estava um bagaço. Aí alguém virou para mim, falou assim: "Você não me olhou nos olhos". Ai, meu Aí não tem jeito, aí peca mesmo. Aí. Mas aí é que eu acho que começa o exercício que eu tenho feito. Eu olhei para aquela pessoa, falei assim: ou eu mando tomar banho, Uhum. ou eu enxergo o que ela está enxergando, porque ela não está na minha dor, É. Uhum. ela está no mundo dela, você concorda? Sim, Então, perdão, isso eu pronto. aprendi. Não, e é o que a gente estava falando dos médicos. As pessoas não conseguem calçar o sapato das outras. Ela com Exatamente. certeza estava preocupada com o que ela estava sentindo. Então, foi o que ela externou. Só. Sim. Independente da situação, porque todo mundo sabia Claro que do ela que estava estava exausta, acontecendo. né? Aham. Então, assim, a pessoa não está preocupada com você. Não, ou acha que você, porque isso é o grande problema, as pessoas acham que você não sente dor, Aham. que você é forte. Entendi. Então, assim, isso tudo me levava a pecar. Hoje eu falo: "Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem". Você Exatamente. entendeu? Então essa frase é um refrão na minha cabeça para pecar menos, porque a gente peca, É. porque tem Claro, hora que você tem vontade de matar, entendeu? tá ótimo. Matou a Gostou da curiosidade, cara? gostaram da Gostamos, é ótimo. pergunta? É bom falar, né? É bom É. falar isso. Para as pessoas saibam disso. Porque às vezes a gente responde mal ou realmente não dá Sim. atenção. Não, em outra época, não muito longe, 1 ano, 2 anos, eu tinha soltado os cachorros, entendeu? Eu Aham. tô assim, assado, aí você respira, fala: "Perdão". Perdão, né? Ainda pede perdão, É, né? isso aí. Perdão. Isso aí. Vamos para oração? Vamos. Quem vai rezar, Carol? Carol. Ai, não, queria receber Vai, oração. Eu Carol, queria vai aproveitar que tá vocês rezar. duas, eu receber, tia, vai. Então vamos lá. Vai. Nós queremos mesmo, Senhor, neste momento, te pedir para entrar na nossa casa. Como centurião, nós queremos ter a certeza que nem o Senhor chega à nossa porta e a cura já chegou. Nós queremos te entregar cada membro da nossa casa, em especial a Luana, o Marcelo, a Carol, o Mateus, toda a história dessa família, Senhor, que é a história de muitas pessoas que estão nos ouvindo. E nós queremos te pedir, como o centurião, venha, Senhor, até a nossa casa e cure. E com muita humildade nós queremos dizer: Senhor, nós não somos dignas. E não é da boca para fora, não, Senhor, é uma verdade. Que lixo que nós somos! Mas na certeza que o Senhor é capaz de transformar lixo em ouro, nós queremos ouvir da tua boca: Vou "Vou curá-lo. curá-lo". E eu já tomo posse. E eu Amém, eu quero também. colocar em oração, me veio isso agora, as pessoas das famílias dos doadores de órgãos. Verdade. Quanta diferença essas pessoas, por uma decisão, elas fazem diferença na vida de tantas outras. Verdade. Nós queremos te agradecer, Senhor, Verdade. pela solidariedade, pela Verdade. bondade dessas pessoas que, num momento de tanta dor, Salvam ainda se vidas. preocupam em salvar outras É, vidas, né? verdade. Em especial para que doou
o rim. É, o rim de Dia Mateus. 14 de setembro Eu de sempre falo 2014. isso, Carol, que no dia que nós rezamos pedindo o rim para o Mateus, eu nunca achei que precisava morrer outra criança. É, você não se toca É. disso, Você né. não se toca, né? E é uma angústia isso até pra Carol, assim, Sim, até pra quem sim, vai sim, receber, porque sim. você precisa que uma outra pessoa, no caso, uma outra Criança, criança. exatamente. Isso sempre ficou, mas de qualquer jeito, para essa mãe que doou, ela sabe que de alguma forma esse filho continua no Sim, Mateus. Que a gente, exatamente. como famílias, possamos pensar isso em sermos doadores, porque é uma forma de manter vivo uma parte daqueles que a gente ama. E deixar isso declarado para nossa família, isso é Exatamente, tem que importante, que falar. nós queremos ser doadores de órgãos, Isso aí. né. Eu não sei Obrigada. se eu já se não se ainda Pode, 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 pode. Tá pode. tudo Tem tá coisa tudo boa aí aí, né, dentro, tem muita coisa boa, aí. iluminada, abençoada, hein? Então, Imagina, hein? já tá declarado então que eu quero De ser público doadora. aqui. De público. Vamos declarar então que Deus pode tudo na nossa vida? Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Olha, se depois dessa história você ainda não tem essa certeza no seu coração, volta esse vídeo e assiste de novo, porque depois do que Carol contou aqui, é certeza verdadeira, selada no coração de cada um de que Deus pode tudo. Se você conhece alguém que não tem essa certeza, manda esse podcast para eles e pede para que eles sigam aqui o podcast, compartilhem e curta para a gente poder levar isso a muito mais gente, muito mais pessoas por aí. E a Carol, ela contou com testemunhas, né? Sim, Nós Exatamente. precisamos de testemunhar na vida das verdade. pessoas os milagres que Deus faz. Você que está aí, muitas vezes você tem um testemunho por vergonha, por preocupação, você acaba se omitindo. Lembra que testemunhar é dizer o quanto Deus nos ama. Beijo no Beijo, coração. gente.